Pode ver de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, aqui no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Eu tenho a satisfação de ter aqui comigo agora Max Xavier, que é CEO do Grupo Delta Energia. O Grupo Delta Energia, que é patrocinador aqui no Fórum e também nesse episódio do Dúvida Itinerante, aqui no terceiro Fórum Brasileiro Líderes em Energia. Max, obrigado por estar conosco. Prazer, Crispim. Vamos conversar um pouco, contar um pouco da história do Grupo Delta, né, do setor, esse olhar que vocês têm tido. E para a gente abrir esse papo nosso aqui, a gente vê um processo energético, para dizer o mínimo, que tem acontecido no setor elétrico brasileiro, né? A gente está chegando ao final do primeiro dia, a abertura do primeiro painel, ministro, diretor-geral da ANEEL, enfim, autoridades de vários setores, né, de várias associações, debatendo o que está acontecendo hoje no setor elétrico brasileiro. O Grupo Delta Energia é um grupo reconhecido, fortíssimo, mais de 2 décadas, né? Como é que vocês estão olhando para esse momento? O que é percebido como oportunidade? Como é que o Grupo Delta Energia tem se posicionado? Obrigado por conversar com a gente. Um prazer. Antes de mais nada, dizer o seguinte, o Grupo Delta, de fato, faz esse ano 24 anos. Foi um grupo que foi fundado em 2001 por Rubens Parreira e Ricardo Lisboa. Nasceu como uma comercializadora, mas ao longo dessas quase 2 décadas e meia, a Delta se diversificou. Então, hoje, comercialização segue sendo um pilar importante, porém, nós temos hoje pelo menos 4 outros grandes pilares. Nós atuamos também em geração térmica a gás, geração solar distribuída, atuamos na parte de biocombustíveis. Temos 2 plantas, somos produtores de biocombustível, atuamos na parte de armazenamento de etanol, um dos maiores parques do Brasil de etanol. Estamos nos preparando para a construção de mais uma planta para produzir os insumos do nosso próprio biocombustível. Atuamos também na parte de tecnologia, com empresas de tecnologia. Atuamos no setor de consultoria, voltada sobretudo para o setor elétrico. Atuamos na parte do varejo de energia, onde uma parte dessa produção de energia nós colocamos no varejo através de uma empresa nossa chamada Luz. Né? Então, são pilares importantes da Delta, que deixou de ser uma comercializadora e se transformou num grupo, né, voltado não apenas para o setor elétrico, mas para o setor energético de uma forma geral. Multienergia, né? Multienergia. Esse ano nós estamos também nos preparando, cadastramos para o próximo leilão, que originalmente estava previsto, o leilão de reserva de capacidade, que originalmente estava previsto para o dia 27 de junho, foi recentemente cancelado, mas nós acreditamos que rapidamente será retomado. Nós cadastramos 3 empreendimentos, uma nova térmica a gás, 250 megawatts, e 2 térmicas a biocombustível, que é uma inovação no Brasil. Uhum. Né? O Brasil é um produtor de biocombustível que é adicionado ao óleo diesel, né? Mas é possível gerar energia também com o biocombustível, que é um combustível absolutamente renovável a partir de óleos vegetais e resíduos animais. Então, consequentemente, nós, como somos detentores dessa tecnologia, nós inscrevemos e acreditamos que seremos bastante competitivos nesse próximo leilão de reserva de capacidade, que, como nós vimos aqui ao longo do dia desse seminário, esse importante seminário, é extremamente relevante para garantir a segurança eletroenergética do país. Então, por isso que a gente acredita na retomada e, em retomando, nós acreditamos que seremos bastante competitivos. Então, a minha vinda para a Delta, recente, alguns meses atrás, ela passa por uma profissionalização da Delta, como eu disse, cresceu muito, há muito tempo deixou de ser uma comercializadora, hoje é um grupo, é uma holding energética que atua no setor energético, multienergético, e a minha vinda é para uma transformação de profissionalização da gestão, deixando os sócios fundadores mais focados no futuro do grupo. Max, perfeito, excelente o olhar macro, né, amplo que você acaba de trazer das estratégias do grupo. Agora, pensando um tanto quanto em desafios, né, a gente também teve uma fala muito interessante hoje, na manhã de hoje,
você falou aí, por exemplo, do leilão de reserva de capacidade. O leilão estava previsto, o leilão foi cancelado. A gente esperando também por definições regulatórias, por exemplo, com relação ao armazenamento. A gente também numa expectativa, por exemplo, falando de Mercado Livre, que é um negócio que a Delta também está, né, muito forte, também esperando ver em que momento que de fato o mercado se abre, quanto se abre e tudo. Nesses desafios regulatórios, de certa forma políticos, institucionais, como é que tem sido a visão de vocês? Como é que vocês têm lidado, tratado com isso dentro da organização? Hoje nós vimos ao longo dos vários painéis aqui, Crispim, do seminário, aliás, um belíssimo seminário, uma discussão importante sobre essas incertezas. Né? Existem várias incertezas com consequências importantes sobre o setor eletroenergético. Essas incertezas, evidentemente, elas trazem preocupação. O adiamento do leilão. Né? O adiamento do leilão, o operador nacional do sistema deve ficar preocupado. Né? Nós, investidores, nós potenciais investidores, também ficamos preocupados. Você se prepara para um leilão desse. Né? Você investe, você analisa, etc. Então, o adiamento disso traz preocupações. O sistema de formação de preço, né? Existe um consenso de que meio que a bússola está quebrada, a gente não consegue formar preço, né? O preço spot lá, você não consegue ter uma previsibilidade adequada, ou minimamente adequada, é outra coisa que precisa ser consertada. Discutiu-se muito aqui a questão dos subsídios, né? Dentro do setor elétrico brasileiro. Então, esse conjunto de coisas, de fato, trazem preocupação, mas, por outro lado, trazem oportunidades, né? Trazem potenciais oportunidades. E uma das, talvez a mais importante característica do Grupo Delta, e isso veio com o DNA dos seus fundadores, o Rubens Parreira e do Ricardo Lisboa, seja exatamente identificar as oportunidades existentes e rapidamente nos posicionarmos para capturá-las. Foi assim que eles souberam crescer, se diversificar e crescer. Esse DNA está preservado. Então, sempre que a gente encontra uma dificuldade, nós olhamos, né, muito para também quais são as oportunidades existentes que possam ser capturadas à luz do nosso expertise, da nossa experiência, das nossas competências. Então, é um olhar, né, de um lado, preocupação para que a gente possa ter um posicionamento mitigando riscos, mas ao mesmo tempo olhando as oportunidades que daí podem advir e tentar capturá-las. Muito bem. Para encerrar, para fechar esse papo rápido, de certa forma, nosso aqui no evento, concordo com você, um evento muito qualificado, discussões muito, muito relevantes, né? Oportunidade, inclusive, de estar frente a frente com os principais atores do nosso setor elétrico, uma perspectiva, vou dizer assim, de otimismo, né? No olhar de um grande grupo, um grupo reconhecido, um ator importante nesse setor elétrico brasileiro. Que mensagem que dá para a gente deixar aí para, como diz, para a nossa audiência e também para quem está vivendo esse momento? Bem, apesar de todas as dificuldades, a Delta e seus acionistas é extremamente otimista, não só com o setor elétrico brasileiro, mas com o Brasil. Né? Eu brinco dizendo que o Brasil já andou 500 anos, vai andar pelo menos mais 50. Né? Então, nós acreditamos na superação das dificuldades. Vou dar um exemplo disso. Hoje de manhã se falou muito sobre problemas, etc., mas falou-se também sobre uma reforma que pode levar a uma ampla abertura do setor elétrico brasileiro, que é algo ansiado, que é algo desejado, né, de longa data pelos consumidores de energia. Tal qual, né, os consumidores de telecom, telefonia, adquiriram o direito de efetuar a escolha do seu fornecedor lá atrás, o setor elétrico brasileiro não permitiu, na plenitude ainda, que todos os consumidores, sobretudo aqueles residenciais, comerciais ou industriais de baixa tensão, pudessem fazer isso. E isso é algo fundamental, porque você estimula a competição. E ao estimular a competição,
você estimula a eficiência. E esse setor é um setor onde a eficiência é fundamental. Por quê? Porque ele é capital intensivo e de larga maturação. E ele é essencial para qualquer país. Então, quando você se expande de forma eficiente, consequentemente, você está contribuindo positivamente para a sociedade e para o país. Então, nós acreditamos, né, que, inclusive da fala do próprio ministro, que hoje esteve aqui, abriu o primeiro painel, que essa abertura, né, vai ser extremamente positiva, que virá com uma certa brevidade, e nós, Delta, já estamos há algum tempo nos preparando para isso. Nós criamos uma empresa chamada Luz, que é uma empresa focada no varejo, ou seja, focada no Mercado Livre para o varejo, para conhecer como é que tudo isso funciona, ter já essa prática para que quando haja a efetiva abertura, massiva abertura, nós possamos abraçar essa abertura de uma forma já com algum nível de experiência e a gente possa largar na frente. Muito bem, pode ver de onde querer ver, Diário de uma Vida Elétrica, DUV, para você, numa conversa muito esclarecedora, muito positiva nessa fala final, desafiadora também, né, Max? É um setor que é desafiador por natureza, mas que foi muito boa para que a gente pudesse entender mais do pensamento do grupo Delta Energia, que é um dos grandes grupos brasileiros do setor, nessa diversificação que o Max acaba de comentar, acho que a gente usou um termo aqui, multienergético, né, nesse posicionamento multienergético. Então, Max, muito obrigado pela tua... Prazer. Todo meu. Por favor. Prazer, e é isso. Grupo Delta Energia, patrocinador do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, mas também patrocinador do DUV. Gente, acompanha a gente aí, siga nosso canal. Obrigado, Max. Vamos lá. Até mais. Valeu.